Hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro, dia de eliminação, dia de indefinição, mas eu vou dizer pra vocês ali, tá? Eu acho que quem vai sair continua sendo a Namastê. Eu vou divergir de muita gente que tá nos canais no YouTube querendo a eliminação da Milena e tentando achar que a Namastê vai entregar entretenimento. A Namastê hoje falou que ela tem uma marca que lida com roupa, que lida com moda, que lida com essas coisas, voltado para este personagem que vocês estão vendo na televisão. Esta coisa zen, namastê, ela própria falou isto. Então, vocês acham que esta mulher vai colocar a marca dela em risco para gerar entretenimento, mesmo vocês vendo na cara dela que ela tá pé da vida? Ela não vai fazer isso, gente. A Aline não vai fazer o que vocês esperam que ela faça. Ela está afirmando para vocês com todas as letras. Ela não fará. Então não adianta muita gente achar assim, nossa, vamos deixar ela para crescer essa treta com a Ana Paula. Tá, pode ser que ela fique, eu não sou dono da verdade não. Eu só tô trazendo para vocês aquilo que eles próprios falaram dentro da casa. Aquilo que a própria Aline falou hoje, lá da marca dela, que ela trabalha com essas coisas. Então, vocês acham mesmo, gente, que ela vai colocar todo em risco o negócio dela só porque uma torcida aqui fora acha que ela vai entregar entretenimento? Ela não fará isso, gente. Ela não vai fazer. Ela sabe disso. Tanto que ainda agora ela estava na academia e já estava se despedindo. E ela disse ali que se ela tiver que sair, ela vai entender que a torcida da Ana Paula foi mais forte e ela vai sair. Independente do que for, eu já estou avisando para vocês, se ela ficar, vocês não vão ver ela entregar nada. E se ela sair, não vai ser grande mudança dentro do jogo, porque as outras narrativas dentro do jogo vão existir, independente da Aline ficar ou da Aline sair. Qual dessas narrativas vai ser a mais forte? Aí a gente vai ter que ver. Não dá pra gente prever isso agora. Tá? Então assim, eu continuo achando que Namastê será a eliminada de hoje. Posso errar porque eu não sou dono da verdade, mas Namastê, depois de tudo que ela falou, ela própria falou, eu acho que Namastê vai sim sair e vai sim ser a primeira eliminada do BBB. Mas para além disso, ontem aqui na live que a gente estava de madrugada, eu recebi ataques, porque eu li depois, eu fui ler os comentários de vocês lá no chat ao vivo. É, porque isso fica registrado aqui, né? Eu tenho os chats ao vivo, eu vou ler depois. Eu fui ler alguns desses chats, eu vi muita gente me atacando ali por causa da Ana Paula. E dizendo que eu estava direcionando o povo por causa do Matheus ter atacado a Ana Paula. Gente, o próprio Matheus confessou que ele fez isso hoje. O próprio Matheus confessou que ele resolveu atacar a Ana Paula de propósito. Gente, eu enxerguei isso na hora e trouxe para vocês. Isso vocês não vão ver no programa, porque eles não vão passar esse trecho no programa. Mas ele falou de madrugada, falou hoje à tarde a mesma coisa. Que ele entrou no programa sabendo quem é Ana Paula Renault, que ele pesquisou sobre Ana Paula Renault e que ele descobriu coisas que deram ranço nele, especialmente pela visão de mundo que ela tem e ele tem, que são divergentes. Inclusive, ele deixou bastante claro que ele quer entrar nesse lado político. O Babu deu até um fecho nele. Disse, se você quiser arrumar problema com a Ana Paula, vai para esse lado, para você ver o que ela não vai fazer. Então, vamos ser sinceros aqui, que o cara já deixou e falou qual é a intenção dele, que ele também tá mal intencionado. Não vamos deixar claro? Ele já entrou sabendo quem é a Ana Paula e sabendo o que é que o público que não gosta dela quer ver.
Então, tá? Não vem depois me dizer que eu é que estou direcionando. Não, eu estou falando aquilo que eu vi. E não estou direcionando ninguém. Não estou obrigando ninguém a gostar da Ana Paula e muito menos estou obrigando as pessoas a ficarem aqui no canal. Fica aqui quem gosta. Quem não gosta, gente, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Eu já entendi uma coisa sobre o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Eu não vou agradar todo mundo. E já percebi que eu não agrado grande parte das pessoas. Eu agrado uma pouquíssima parte. Tanto que se eu agradasse mais pessoas, eu certamente estaria numa posição melhor. Mas eu não vou agradar todo mundo. Não é isso que vocês vão ver de mim. Aqui a gente fala o que a gente vê. Aqui a gente comenta aquilo que está acontecendo, do que eles próprios falam dentro da casa. Não é a minha visão sobre os acontecimentos. É o que eles falam. A partir daí a gente tece comentários. Agora, me atacar por causa ali de achar uma torcida e tal, isso aí é a visão que vocês estão tendo de mim. Mas durante este vídeo eu vou mostrar para vocês, provar para vocês que o grande problema ali é o próprio Matheus, que tá querendo entrar numa coisa pesada, levar para um lado pesado, polarizado, justamente para transformar o que é entretenimento em uma disputa política. E aí sim, vocês vão ver o BBB perder aquela coisa de entretenimento e virar alguma coisa ruim. E a gente está avisando que isto vai acontecer se continuarem indo por esse caminho. A gente está avisando vocês. Mas vamos lá. Vamos comentar aí algumas coisas, vamos comentar aí o que veio nesse pós-dinâmica de ontem, pós-sincerão. Eu vi um monte de gente nos canais reclamando da plateia ontem, porque a plateia era formada por cabresteiros, sei lá o que. Gente, aquilo ali é representação do sofá. Óbvio que eles vão colocar cabresteiros de um lado, vão colocar cabresteiros do outro. Eles fazem isso de propósito, gente. Desculpa, isso é proposital. Vem achar que isso não é proposital, que isso não foi proposital, que eles não fizeram isso de forma proposital. Óbvio que eles fizeram isso de forma proposital. Esse era o resultado que eles esperavam. Vai mudar alguma coisa no paredão? Eu acho que não. Eu sempre achei desde o primeiro momento que a Namastê ia sair. Ontem, vocês viram lá ela receber a menor nota e ficar andando com a touca da vergonha. Isso vai se refletir no resultado de hoje? Não sei, vamos descobrir daqui a pouco. Mas, pra mim, isso aí foi tudo proposital. Nada na televisão é feito ao aleatório, gente. Ali é tudo pensado, né? Eu vou pegar um grupo de tantas pessoas aqui, vou colocar lá dentro e vou ver o que acontece. Não. Até mesmo a escolha do elenco, vocês já sabem o BO que deu. Não foi proposital? Querendo ou não? Porque eles podiam simplesmente ter revisto o processo? Então, né, não vem querer me culpar pelas visões que as pessoas têm lá dentro da casa, porque você não gosta ou não gosta da Ana Paula. Tá? Isso aí, se você gosta ou não gosta da Ana Paula, isso não é problema meu. O meu problema aqui é trazer informação para vocês. Vamos lá. A Jordana foi tentar ali entender o que o Leandro quis dizer com essa história. Assim, eu já falei pra vocês que o grande problema do Leandro foi ter mentido. Tá, podia ser estratégia? Podia, tudo bem. Só que essa estratégia dele dependia que os outros três também sustentassem a mesma história. A partir do momento que todos os outros três não sustentaram essa história, e só ele ficou sustentando isso, ele passa a ser mentiroso. E aí o clima pega. Esse negócio de omitir por segurança não é alguma coisa que serviu de estratégia interessante para o jogo, não. Ele só saiu como uma pessoa mentirosa e que não dá para confiar. Foi isso que aconteceu. E aí ele disse que realmente não tinha... ele não tinha lá a obrigação de contar para todo mundo o que aconteceu e ele tinha o direito de ficar calado e que o direito dele termina onde começa o direito dela de julgá-lo.
E aí ela deixou claro que a estratégia dele tem consequências. E a maior consequência é: ninguém vai confiar em você, cara. Você mentiu. Você já chegou mentindo, inclusive. A primeira impressão que se tem é essa. Você chegou aqui mentindo. E ela fala ali: eu me reservo o direito de interpretar a sua atitude de não ter falado a verdade. Entenda que é meu direito julgar a sua atitude, disse a Jordana. E é verdade, gente. Ele vai passar pelo jogo como uma pessoa não confiável. Como uma pessoa ali que é mentirosa, uma pessoa ali que não passa confiança, e tudo porque ele quis montar uma estratégia louca que não deu certo, que não dependia dele. Ele podia ter montado a estratégia dele de outra maneira que dependesse exclusivamente dele. Agora, depender de outras 3 pessoas que ficaram ali muito mais excitadas e felizes de estar lá dentro, e todas elas falaram o que aconteceu no quarto branco, só ele que ficou mantendo a história de que não foi aquilo, então ele passa como mentiroso. E aí, depois reclama que fica sozinho no jogo, depois vocês vão ver ele reclamar que ninguém confia nele e tal, porque já começou errado. Você já entra ali errado. Nesse negócio de estratégia, gente, a estratégia tem que ser algo que dependa de você, muito mais do que dependa dos outros também. Porque se depender só dos outros, você vai sempre se lascar. É sempre assim que funciona, né? E aí teve uma hora que a Maxiane foi ali conversar com o Matheus, e aí ela disse ali que se ele se aproximasse dela, ia rolar baixaria, que ela é uma pessoa esquentada, e que se ele fosse tentar conversar com ela, ela ia mandar ele tomar no cu, disse ela. Aí no quarto eles começaram a entender que o Matheus está sendo usado pelos rivais. Disse ali: aquele grupo queria a cabeça dela e estão jogando para ela, disse o Breno. E a Ana Paula define que a nova tática do grupo com esta metáfora aqui: nós somos um povo ao contrário, querendo dizer ali que eles ali estão agindo de uma forma contrária àquilo que toda a casa acreditava que eles estavam fazendo. E aí a Milena até aproveitou e disse assim: a gente é um exército de marionetes na frente deles. O que é engraçado, né? Que é engraçado, querendo ou não. Aí, por que é engraçado, né? Só pra também não ficar claro assim. Porque todo mundo acusou a Ana Paula de manipular os pipocas, mas quais foram qual foi a única pipoca que colocou a Ana Paula no coisa dela, no pódio dela? Não foi a Milena? Como é que a Ana Paula está manipulando todos os outros pipocas? Se a Milena foi a que colocou a Ana Paula dos pipocas, a única que colocou a Ana Paula lá no pódio dela. Nem a Jordana, com a qual ela estava mais próxima, ela colocou. Interessante, né? Bastante interessante como eles têm essas visões. Aí a Sol foi lá, subiu a escada, e aí ela fala assim... sobre o Babu: você pensa que eu sou fraca, Babu? Não me subestime. Mas em nenhum momento o Babu subestimou a Sol. A única coisa que o Babu disse foi que ela não tinha entendido a dinâmica. E realmente não entendeu. Tanto que ela passou vergonha ali, porque ela realmente não entendeu o que aconteceu. Aí do lado de fora, a Chayane e a Sara começaram uma outra treta. A Chayane comprou ali a briga do grupo e diz que ela não tem medo de ninguém. Disse Chayane: não me bota medo à força não. Pra mim, aqui tudo é concorrência, disse a Chayane. Aí a Sara disse que a Chayane tá querendo fazer VT. Tá com vontade de aparecer, disse aí a Sara. Aí o Jonas tentou se explicar, porque a Chayane disse que ele estava com um olhar de raiva para ela, dizendo que ele só estava falando sobre a higiene da casa. Disse ali: olhar de raiva porque eu avisei você sobre o copinho lá? O copinho sujo? E aí a Chayane disse que ela não estava a fim de saber de desculpas e que ela ficou ali na defensiva. E ainda disse mais: essa é a minha opinião sobre vocês. Outra, assim, acho que o problema da Chayane é que ela também tá muito acelerada.
Diminui um pouquinho aí, tira um pouquinho esse pé do acelerador. Porque às vezes, tá? Ela também tem julgamentos muito equivocados e ela pode acabar metendo os pés pelas mãos muito fácil, como ela meteu lá na Casa de Vidro quando ela chamou a Jordana de mentirosa. Então, ela precisa ter cuidado com isso também. Cuidado para não meter os pés pelas mãos, porque tá muito acelerada, com muita gana, com muita vontade, que isso pode soar até ruim para ela. É bom ela ter esse cuidado também. Mas acho assim, essa briga de Chayane e Sara é desvantajosa para Sara, porque aí a Sara soa pedante perto da Chayane. E a Sara, ela já deu mostras que ela não vai baixar ao mesmo nível de discussão da Chayane. Ou seja, a Sara vai sempre passar por prepotente. Então eu acho que a Sara, que é mais estudada, você sabe, você percebe isso, é melhor que ela dê um passo atrás. Se a Chayane quer aparecer, deixa a Chayane aparecer. Mas não vai brigar com ela, porque senão vai soar sempre uma desvantagem. Vai soar assim, olha a menininha rica, brigando com a menina pobre sem estudo. Como eu falei ontem com relação à Milena, a Milena não é essas coisas todas, a gente sabe que ela não é. Mas o que ela fez ontem ali foi engraçado, muita gente se compadeceu dela. Muita gente se compadeceu da mãe dela, que não soube falar ali direito. E aí pode votar na Aline justamente porque se compadeceu da Milena, independente de gostar dela ou não. Isso faz diferença, gente. Isso é um jogo que não é só de palavras, é um jogo que depende da sua posição. E se você vai muito ali discutir, se você vai muito ali querer se mostrar superior aos outros, mesmo que não seja a sua intenção, o público enxerga dessa forma. Aí não tem muito o que fazer. Aí pega mal mesmo. E aí teve uma hora lá que o Babu foi conversar com a Aline. Aí a Aline disse ali, ela perguntou se o Babu ia colocar ela lá no Não Ganha. Aí o Babu disse que realmente tinha pensado em colocar ela no Não Ganha. Aí ela fala assim, você tem... Como foi que ela falou? Ela disse assim, você tem noção de que você poderia influenciar o público a me eliminar? E o Babu deu uma sabonetada ali e tal. E aí ele falou, eu vou botar a Aline. Disse ali o Babu. Mas isso seria pipocar, disse ele. Ele disse que à primeira vista ele realmente colocaria a Aline, mas depois ele mudou para Sol por causa do que estava acontecendo lá no começo da dinâmica. E aí a Aline disse que isso poderia influenciar o público de forma contrária, de que ela deveria sair. Não, Aline, eu acho que não influenciaria, até porque você já está na linha para sair. É você, não é o Babu que tá nessa linha. Foi você que se colocou nessa linha, inclusive, quando você tá vendendo um namastê que nem você acredita. E aí você soa falsa. O problema da Aline é o que ela tá vestindo, o que ela acredita, o que ela fala, não condiz com o que você vê dela. Ontem ali, como é que uma namastê, toda namastê, que disse que medita, fica com uma veia saltada, com um olhar de ódio, pé da vida, mandando todo mundo tomar no cu, porque era isso que ela tava fazendo ali, que eu quero toda hora assim. Ela tava mandando todo mundo tomar no cu. E vem com essa pra cima da gente, soa falso. É por isso que ela talvez seja a primeira eliminada, porque ela é falsa. Com ela mesma, inclusive. Porque ela não é essa coisa namastê, ai, evolução espiritual lá. Evolução espiritual é o ser. Porque vamos ser sinceros, essa aí é puro ressentimento e puro ranço. Essa aí é mágoa pura e precisa tratar essa mágoa dela. Precisa. Aí teve uma hora lá que a Sol chegou e ouviu a conversa. Aí ela foi cobrar a coerência do Babu. Aí ela disse que ficou muito decepcionada com ele. Ela disse assim que ela não imaginava que o Babu fosse ser um cara tão influenciável. E aí a Aline pediu calma, mas a Sol foi lá. É dessa maneira que eu me expresso.
gritando. Não acho que é o que é errado ter pessoas que gritam, mas a gente tem que saber a hora de gritar. Porque fica chato também toda hora você falar gritando. É chato demais, inclusive. Aí veio lá o Leandro, meu Deus, Leandro com essa estratégia dele que ninguém entendeu. Aí Leandro foi cobrar o cowboy por isso. E aí ele começou a perguntar ali sobre as escolhas do cowboy para a mira. Porque o cowboy ficou com essa narrativa de que ele só colocou nos pipocas. E aí o cowboy disse que não, que ele fez isso pra se defender por uma questão de afinidade, que ele não tem preconceito nenhum com ninguém. Só que aí o Leandro disse que fez isso para desestabilizar mesmo o cowboy, disse ele. A escola que você fez o curso, eu fui o professor. Não, Leandro, você não foi professor mesmo porque você nem tava lá. O cowboy colocou a mira na Samira, colocou a mira na Milena, colocou a mira na menina lá, na Marciele, acho que é Marciele, não, na Maxiane, colocou no PA. Por que que ele colocou a mira nessas pessoas? Porque estas pessoas estavam próximas da Ana Paula. Bando de gente que quer se achar demais e não consegue enxergar o óbvio. O óbvio. Esse aí é outro que eu já falei. Esse vai se lascar fácil com esse negócio de estratégia e meter pauta no meio, porque foi o que ele fez. Ele quer meter uma pauta de pipoca contra camarote, contra veterano, e isso vai dar muito ruim pra ele. Muito ruim pra ele. Pode anotar o quanto isso vai dar. E aí o Leandro ficou debochando da situação, mas o cowboy também não baixou a cabeça não. Ficou ali só debochando e no final, sério, chato, chato. Esse aí vai ser outro que vai se lascar fácil. Aí o Breno e o Matheus também estavam ali, aí eles começaram a discutir. E aí ele não engoliu a história da manipulação que o Matheus citou ali no Sincerão. Porque o Matheus disse que Ana Paula estava com um exército, que ela estava manipulando esse exército. Aí o Breno falou, ninguém me mandou votar em ninguém. Não vem me elogiar por isso, disse aí o Breno pro Matheus. Aí o Matheus justificou, dizendo que a origem dele, disse ali, nós dois temos a mesma história, eu venho da mesma correria que vocês. Aí o Breno falou, não, nós não temos a mesma história. Ele querendo dizer, porque o Matheus tá querendo puxar o lado ali, e de novo, isso eu já vi isso no BBB 23, pauta racial, querendo puxar pauta racial, querendo puxar pra esse lado, vocês viram no que deu no BBB 23. Eu acho que eu não preciso dizer aonde isso vai dar. Matheus tá querendo puxar uma pauta política que nem todo mundo tá querendo levar. É chato também isso. E aí o Breno dizendo logo que ele não tem a mesma história, que os dois não têm a mesma história. E aí ele disse, você mal chegou na casa, você nem sabe da dinâmica que tá acontecendo dentro da casa, você nem sabe o que aconteceu aqui. Teve uma hora até ali que o Breno falou, eu não posso falar do quarto branco porque eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu lá no quarto branco. Do mesmo jeito que você não pode falar do que aconteceu na casa porque você não estava aqui. E aí ele virou assim pro Matheus e falou assim, não me coloque como alguém que está sendo manipulado. Você não teve tempo de saber nada disso. E não teve mesmo. E aí o Matheus tentou ali então dizer que já que todo mundo estava ali no grupo da Ana Paula, então que todos deveriam ir para o mesmo quarto e mudar ali as posições. Aí o Breno falou que quem fica no quarto, quem escolhe aonde dormir, escolhe, porque quarto não tem nada a ver com grupo. Ele não falou com essas palavras, tá? Mas ele fala assim, eu fico aonde eu quiser ficar. Não é uma questão sua aonde eu vou dormir, disse aí o Breno. Não vem com essa demagogia, eu cansei dessa conversa.
Eu achei maravilhoso, porque ele deu uma jantada no Matheus, porque o Matheus está querendo levar pauta política para dentro do BBB. E eu já vi isso no BBB 23, eu já sei aonde isto vai dar. E já estou avisando, tá? Se continuarem com pauta política, do jeito que estão levando, vocês vão ver um a um deles sendo eliminados. Um a um. Juntar preto contra branco, pipoca contra camarote, sei lá o que, vocês vão ver um a um sendo eliminado, porque todos aí estão no mesmo nível de igualdade. Todos estão disputando pelo mesmo prêmio. Então, não vem com essa de querer pauta racial, pauta sei lá o que, para achar que isso o público vai comprar. Não comprou em 2023, não vai comprar agora. Cuidado com isso também. Esse cara é muito equivocado. E eu falei pra vocês ontem o quanto esse cara é equivocado. E aí, enquanto isso, a Aline lá em cima já começava a envenenar a Sol contra o Babu. Ela disse ali que ele não quer que ela permaneça na casa. E aí ela vira assim e fala: se você me chama de amigo e disse que ia me colocar ali, ele não é meu amigo. Ele caiu no meu conceito. Aí a Sol disse ali que ela ficou muito decepcionada também com o Juliano, porque o Juliano era uma marionete do Edilson. Ela disse ali que o Juliano era uma marionete do Capetinha. Sol, o problema é, você e o Capetinha tiveram uma discussão por algo absolutamente sem sentido, e você tá remoendo isso. Normal que você remoa isso, é normal que você fique ali remoendo, porque vocês discutiram por algo que vocês nem sabiam do que aconteceu. Agora, tá? Chamar o Juliano de marionete, desculpa, o Juliano não foi marionete. O Juliano, tal qual o Pedro foi vítima do Pedro já, tal qual o Paulo, eles foram vítimas do Pedro. Então assim, você também não está prestando atenção nesse detalhe. Eles também foram vítimas, Sol. Eles também foram. Não foi só o Paulo que foi vítima, não. O Juliano foi. E o Juliano alertou vocês que tinha algo errado com o Paulo. Ele foi um dos que alertou. A Ana Paula foi a primeira, ninguém quis acreditar. Quando todo mundo viu o que o Pedro fez na casa, foi só aí que vocês começaram a se ligar que tinha algo errado. E olha que teve alguém que avisou vocês antes, né? E vocês não quiseram acreditar. Aí a Aline disse que todos estão subestimando a força delas. A Aline disse, eles pensam que a gente é fraca. E são mesmo. Vocês são fracas. Porque vocês passaram a semana inteira falando da Ana Paula e vocês não desenvolveram uma narrativa interessante para esse jogo. Enquanto isso, o Brígido ficava ali falando pro PA que a Aline vai ser eliminada hoje. Ele disse que a Aline cagou mole no Sincerão. E ele disse ali que se a Ana Paula voltar, o próximo alvo vai ser um deles. Porque a Samira está ameaçada e eles vão defender a Samira. Eu sempre falei pra vocês que esse cara é um bosta, né? Sempre falei. Burro. Se acha inteligente só porque subiu uma montanha. Burro. Essa é a minha opinião sobre o Brígido. Burro. Ele prometeu ali o Big Brígido do Brasil que não tá entregando nada. Só um monte de palavras óbvias. Isso é o Brígido. É isso que vocês vão ver do Brígido. Um cara muito ruim de jogo. Ele é péssimo. Péssimo de jogo, inclusive. Aí lá no quarto, a Ana Paula começou a alinhar estratégias. A Ana Paula disse ali que eles precisam defender quem estiver na reta. Disse Ana Paula, na hora que a gente precisar não ir pro paredão, a gente vê, a gente se reúne. E aí ela disse ali que a tal suposta manipulação que estão enxergando nela como uma arma. Ela disse ali que é para deixar mesmo que os rivais pensem que ela tá manipulando todo mundo. Deixe eles acharem que vocês estão sendo manipulados. Isso é uma força para vocês, disse a Ana Paula.
E aí teve uma hora lá que eles estavam falando do Paulo. Porque o Paulo questionou depois a Milena. Depois não, né? Logo depois que acabou a dinâmica, ele foi questionar a Milena, porque a Milena tinha dito que ele era fraco. Aí teve uma hora ali que a Ana Paula falou, mas ele era o melhor amigo do Pedro. E porque ele foi chamar, também teve uma hora lá que o Paulo foi chamar a Samira pra dar toque de jogo. Aí a Ana Paula vira e fala assim pra Samira: melhor amigo do Pedro quer te dar toque em jogo? Ah, me poupe. Eu vou ter que concordar com a Ana Paula. Vou ter que concordar com ela. Porque assim, o PA, ele ainda não tá se mostrando em nada. Ele tá sendo muito influenciado. Se antes era pelo Pedro, agora é pelo Brígido. Ele fica muito influenciável. É muito fácil levar ele, pela imaturidade, pela inocência. Talvez ele não perceba isso. Mas ele fica muito ali colado com os caras e ele não se desenvolve. Você percebe isso no jeito dele. Então ele fica também muito influenciável, mas é muito mais fácil você dizer que os outros estão sendo. É muito mais fácil dizer que os outros estão sendo. Aí depois teve uma hora lá que a Ana Paula pegou o Bottom, o Juliano pegou o Bottom, e aí eles comemoraram que eles levaram esse reconhecimento. Aí a Milena se desculpou com o Juliano, admitiu que ela o julgou mal no início do jogo, porque ele só dormia. Aí o Juliano disse que ele realmente... nos primeiros dias ele estava muito virado, por isso que ele só dormia. Depois o Juliano disse ali que ele estava muito pé da vida com a Cunhã, com a Marciele. Ele disse ali que a Marciele é medrosa, que antes do Sincerão a Marciele o procurou para entender sobre o que ela tinha que fazer ali. Disse ela, se a Marciele tá desesperada, ela tá fazendo o que aqui então? Disse ele, a justificativa é porque eu tenho seguidores. Vai tomar no cu, disse aí o Juliano. Eu tô achando que o Juliano e a Ana Paula vão acabar fazendo uma dupla, porque eles são muito parecidos nisso. Ele, assim, eu acho que ele vai primeiro perceber que ele não vai poder ficar muito colado ali com os caras. Porque, afinal de contas, isso vai dar um certo problema pra ele. Ele vai perceber isso. E eu acho que ele vai começar a notar que ele e a Ana Paula têm muito mais coisas em comum. Então eles vão acabar indo para aquele grupo ali. E eu tô achando, tá? É uma suspeita, mas eu tô achando que o grupo da Ana Paula, das pessoas ao redor da Ana Paula, vai ser o grupo acolhido pelo público. Porque desde o começo, a Aline, o Brígido, até o Pedro, mas depois que o Pedro saiu ficou mais em cima da Aline, do Brígido e do Matheus, os três estão colocando a casa toda contra a Ana Paula. Aí o público vai enxergar isso e vai comprar o lado da Ana Paula, não vai comprar o lado deles. Aí porque vocês vão ter aí uma casa inteira contra uma única pessoa. Ou uma casa inteira, um grupão contra um grupinho. Gente, isso acabou de acontecer na Fazenda. Não tem nem se a Fazenda acabou, tem pouco mais de um mês. Tem um mês hoje, aliás, que a Fazenda acabou. Porque a Fazenda acabou no dia 19 de dezembro. Tem um mês que a Fazenda acabou. Vocês lembram ainda o que aconteceu na Fazenda? O grupão contra o grupinho. O que foi que aconteceu? Todo mundo do grupão foi eliminado. Todo mundo do grupão foi eliminado. Quem sobrou ali na final da Fazenda foram as pessoas que direta ou indiretamente estavam no grupinho ali do lado do Dudu. Lembrem disso. Quem sobrou na final da Fazenda foram as pessoas que direta ou indiretamente estavam no grupinho do Dudu. E isso inclui a Duda também. Vamos lembrar desse detalhe. Então isso não vai ser diferente no BBB. Se juntar um grupão todo ali contra o grupinho da Ana Paula, aí vocês vão ver no que vai acontecer. Aí vocês vão ver o mesmo padrão se repetir. Mas aparentemente eles lá dentro, né, falam tanto que assistiram outras edições que parece que nunca perceberam esse detalhe. São burros, né? Parece que eles gostam de serem burros. Parece que eles gostam mesmo de serem burros. Aí depois a Sara já começou a recalcular a rota dela. Sara já foi ali conversar com a Milena.
Depois teve um momento ali também do PA discutindo com a Milena. E aí a Sara foi limpar a barra dela, dizendo que ela não concorda com a visão da Milena sobre os três ali. Ela, o Jonas e o cowboy. Ela disse ali, por exemplo, que não foi uma aliança que eles construíram ali por acaso. Foi uma aliança que foi surgindo na prova do líder, que foi um combinado entre eles, que os 6 que sobravam nessa prova, desses 6 iriam para o VIP. Essas 6 pessoas iriam para o VIP. Então ela disse que foi um combinado entre eles por causa da resistência da prova e que isso não necessariamente significava uma aliança. Aí teve uma hora lá também ali que ela tava falando ali sobre a visão que ela não concorda com o cowboy, do pensamento do cowboy sobre a Milena ser uma recreadora infantil. E aí ela falou assim: eu não tô indo pela opinião do cowboy, eu vi o que foi construído ali, se referindo justamente na hora que ele foi dar a mira pra Milena. Já aí o Paulo já pegou um pouquinho de ranço ali da Milena também. Ele foi e perguntou ali por que a Milena escolheu um alvo fácil ao invés de ir para um conflito real. Disse o Paulo: você fugiu de um conflito, você veio numa pessoa inofensiva? Gente, isso é jogo. Se ela julgou que ele é uma pessoa que é assim, que tem menos apelo, uma pessoa que tem menos ali chance de voltar de um paredão, por exemplo, e todos vão ter que fazer isso. Isso é parte desse jogo, é fazer esse julgamento. Todos vão ter que prestar atenção no seguinte: olha, de todo mundo que tá aqui, quem eu acho que é mais fraco até agora? Porque se eu for pro paredão, eu quero ir pro paredão com essa pessoa porque talvez eu tenha mais chances. É pessoa tal, então eu vou votar nela. Gente, isso é estratégia. Qualquer lugar, qualquer um desses grupos vai fazer a mesma coisa. O próprio Paulo vai fazer a mesma coisa, por exemplo. Já que ele se colou ali com a macharada toda, o que vai acontecer com o Paulo? Ele vai uma hora acabar aderindo à mesma visão deles. E aí eles vão pensar: quem é o mais fraco ali do grupo da Ana Paula pra gente enfrentar e ter mais chances de voltar? Ah, é a Milena, vamos botar na Milena. Ah, é a Samira, vamos botar na Samira. O que o Paulo não entendeu é isso. Jogo funciona desse jeito mesmo. E aí ele disse que ela só fica cantando pela casa, que ela não faz nada ali na casa. Ela chamou ele mesmo de planta na cara dele. Só que ela não falou a palavra planta diretamente, tá? Ela não falou essa palavra planta diretamente. Aí o Marcelo foi lá e peitou o Paulo também. Disse ali que o Paulo levou fofoca para o Matheus. O Marcelo disse que ele não vai servir de escada para ninguém, muito menos pro Matheus. Disse aí o Marcelo: ele não vai surfar na minha onda para ter enredo. Eu também tenho que concordar aí com o Marcelo. Eu acho que o Paulo também tá muito perdido nesse jogo. Tá muito perdido mesmo nesse jogo. Aí depois a Chayane foi lá conversar com a Ana Paula. E aí a Chayane mostrou que ela tá assim ligada no que tá acontecendo. E aí ela disse ali: tem uma união forte entre o cowboy, a Sara e o Jonas. Disse a Chayane: se ninguém fizer nada, vai sair um por um da gente. Aí teve uma hora que o próprio Jonas foi lá no quarto e foi falar com a Chayane e explicar ali pra Chayane o que tinha acontecido. Porque a Chayane também o acusou de ter olhado torto pra ela. E ele disse que realmente não fez isso, que não tinha nada a ver. E ele disse: eu treinei, eu fui dar um timbum e deitei, disse o Jonas. Ele quis dizer: eu estava cansado, eu não estava olhando torto pra você. E aí a Ana Paula ali falou e perguntou se realmente tinha essa aliança. E aí o Jonas começou a dizer, o Jonas se saiu bem, aí eu achei interessante o que ele falou. Porque ele falou assim: não teve essa aliança do jeito que vocês estão achando que teve. Ele falou:
Eu coloquei a Sara e o Jonas no meu pódio, coincidentemente, mas eles não fizeram isso comigo. Se existisse uma aliança, vocês não acham que eles também me colocariam no pódio deles? Eles também não me colocaram no pódio deles. Disse o Jonas, a gente tem possibilidades. Se tivesse essa aliança toda, o pódio deles seria outra coisa. E seria. Realmente seria outra coisa. Não foi exatamente o que eles estão achando, não, tá? Realmente não foi isso. E assim, eu vou ter que concordar com o Jonas. Se tivesse mesmo toda essa aliança entre eles, o pódio teria sido ali muito parecido. Mas não foi, né? Vocês perceberam que não foi. Aí o Mateus e o Paulo estavam saindo ali do quarto, o Mateus passando ali perto do quarto, obviamente para ouvir a conversa dentro do quarto. E aí eles fizeram ali uma aliança. O Paulo chegou no Mateus e disse: eu achei coerente tudo o que você falou do jogo. Deixa o Mateus entrar na pauta política, Paulo, para você ver o quanto você vai se arrepender de ficar do lado dele. Deixa ele entrar na pauta política que vocês vão ver isso tudo. Enquanto isso, lá no quarto, e aqui, gente, desculpa, aqui eu acho que a Aline cavou a cova dela. Se ela já tava para sair, aí ela piorou mais ainda. O Mateus ali começou, porque isso aqui foi uma conversa que gerou polêmica na madrugada. Essa conversa gerou uma polêmica muito grande na madrugada. E assim, eu vou até procurar aqui um trecho dessa conversa, só para vocês verem como foi feio o negócio. Como foi feio essa história, como foi feia essa conversa. Gente, foi horrorosa essa conversa, tá? Horrorosa. Horrorosa. Foi uma conversa horrorosa, gente. Vamos lá. Ele começou a falar sobre pautas sociais. Aí o Mateus disse ali, ele disparou toda uma metralhadora de acusações contra a Ana Paula, dizendo que a Ana Paula está usando pautas sociais e minorias como estratégia de jogo. E aí ele soltou essa frase aqui, pesadíssima, desculpa, para se referir aos aliados de Ana Paula. Olha só quem está do lado delas. Minorias, são gays, a Milena que é empregada doméstica. Ele falou isso com um pouquinho de desdém. E ele ainda disse mais, que a Ana Paula está usando todos eles para se promover. Disse aí o Mateus, ela defende os pretos e os pobres. E aí ele começou a dizer que a Ana Paula ficou olhando para ele assim, que a Ana Paula ali estava tentando cooptar ele pro lado dela, sendo que isso nunca aconteceu, mas ele continuou nessa seara ali. Eu fiquei pensando, meu Deus, Mateus, desculpa, Mateus, eu acho que tá dando meio ruinzinho aí para você. Sério, gente, isso foi muito, muito péssimo. Foi péssimo ver esse homem falando isso. Aí a Aline comprou esse discurso na hora, tá? Tava Conversa Sol também comprou esse discurso na hora. Mas a Aline foi muito mais contundente. A Aline chamou a Milena de fantoche. Ela disse ali que a Milena é manipulada pela manipuladora. A Aline ainda disse mais, que a Ana Paula manipula no silêncio. Vocês foram manipulados no silêncio agora? Eu acho que não, né? Então acho que vocês já entenderam aí que a moça tá completamente errada. Aí a Sol disse ali que a Ana Paula é privilegiada porque ela é loira e ela pode falar besteira e ser aplaudida por ela, enquanto ela, Sol, era basicamente julgada por isso. A Ana Paula é uma mulher rica e loira. Se eu falar que eu sou piranha, nisso não é legal. Vocês estão vendo aí que ela tá querendo levar para um lado de pauta social, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí a conversa foi evoluindo ali. Teve uma hora que a Sol começou a chorar.
porque a Namastê tá com essa touca na cabeça. Aí ela começou a dizer ali: às vezes eu acho que você vai sair por causa desse negócio da touca. Disse a Sol pra Namastê. E eu acho que vai mesmo, gente. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Isso aí eu acho que foi o recado mais claro do Sincerão de ontem à noite. Mais claro possível, inclusive. Mas são eles que não querem acreditar nisso, né? São eles que não vão querer acreditar. Aí o Cowboy e o Bristo conversaram ali, e aí eles chegaram à conclusão de que muito provavelmente quem vai ser eliminada vai ser a Aline. Aí eles começaram também a falar sobre o jogo da Ana Paula. O Cowboy reconheceu a esperteza dela e admitiu que ela sabe jogar muito bem com o público. Disse o Cowboy: ela é uma macaca velha. Quando eu penso uma coisa, ela já fez. E aí ele disse ali que ele precisa estudar mais e precisa aprender mais o jogo observando a Ana Paula. Então aprendam, né? Aprendam isso. Porque senão o negócio ali vai sair do controle. Aí teve uma cena lá que a Dona Jura, essa cena aí da Samira com a Dona Jura, aí ela desabou em lágrimas. E aí ela começou a falar que ela sofreu repressão na família dela, que ela passou por cima do pai dela, né? Porque ela é de origem árabe, libanesa, se eu não me engano, ela falou isso lá na casa. E aí ela passou por cima da própria família, que ela ali passou por dificuldades justamente por passar por cima do pai dela e ter enfrentado o pai dela, a família dela. E aí ela disse ali outras coisas, que para ela estar no BBB é a maior conquista e que talvez a Dona Jura não tenha percebido isso. Mas eu acho que a Dona Jura ficou sentida assim, porque a Dona Jura quis chorar ontem quando indicou ela. E sim, independente da história da Samira, do que ela contou ontem sobre a origem dela, a origem ali de origem árabe, libanesa, uma coisa assim, realmente é muito difícil ela estar num programa desse se expondo, porque eles são muito reservados na deles. E aí teve uma coisa ali que a Sol mandou ela parar de se amaldiçoar. Ela disse assim: você pode xingar os outros, mas não se xingue jamais. Disse aí a Dona Jura: você pode falar que o fulano é fudido. Pra você, nunca fale isso. É isso que ela falou pra Sol, né? Aí o Cowboy foi conversar ali fora com a Chayane. E aí ele foi tentar limpar a barra dele com a Chayane. Ele admitiu que vê sim o grupo deles como uma potência. Aliás, foi ela quem admitiu que eles são fortes, que eles ali têm tudo para dominar o jogo. E aí o Cowboy jurou ali que a indicação da Milena não tem nada a ver com perseguição aos pipocas e que sim, isso tinha sido uma mágoa pessoal de algo que ela falou na prova do líder que o deixou chateado. Que não tem nada a ver com perseguição de pipoca, que não tem nada a ver com esse tipo de estratégia e que isso foi apenas por uma questão de mágoa. E sim, ele falou isso. Não é nem passando pano pro Cowboy, mas ele falou isso lá no quarto do líder, se eu não me engano, antes da formação do paredão, que ele estava na dúvida sobre a indicação, mas o que tinha pesado no caso da Milena tinha sido justamente o fato dela ter dito que os veteranos não mereciam estar lá. Que ele se sentiu magoado quando ouviu isso. Embora não fosse direcionado exclusivamente a ele, mas a Sol, ele se sentiu magoado do mesmo jeito. Por isso que ele a indicou. E a gente sabia que ele indicaria ela porque ele falou sobre esses motivos. Mas enfim, Chayane e o pessoal ali do Quarto Branco não estavam dentro da casa para saber disso. Não, e realmente não estavam lá. Aí, a Ana Paula começou a conversar sobre algumas coisas. Ela disse ali que ela sabe quem é a pessoa que está espalhando
Ela não falou essa palavra, mas ela disse ali que tá espalhando o hate por ela na casa. E ela disse ali que o Mateus e o Pedro não pensam sozinhos e que as pautas difíceis foram sopradas por alguém. Disse Ana Paula, tem alguém por trás e eu sei quem é. E aí ela disse ali que ela precisa tomar um certo cuidado com algumas pessoas. E aí ela disse ali que também ia usar um conselho que o Babu tinha dado para ela. Que ela ia evitar um pouquinho de cair nessas pautas. Aí no meio disso, a Samira observou que a Sara estava tentando ouvir atrás da porta. E eles perceberam que a Sara estava no banheiro ouvindo tudo que eles estavam falando ali no quarto. E aí a Ana Paula falou assim, pra mim, ela é a maior planta que tá tendo. E aí ela também falou sobre a Yarnuo. Ela disse ali que a Yarnuo errou feio ao justificar o voto na Samira por fraqueza. Disse aí a Ana Paula. Quando ela deu essa justificativa, ela abriu um precedente. E abriu mesmo. Tá? A Yarnuo, ela podia ter dito, eu votei em você porque eu achei você uma planta. Agora, quando ela falou ali que votou na Samira porque acha que a Samira era fraca, aí ela abre precedente para as outras pessoas dizerem que ela também é fraca. Eu acho meio ruim se colocar desse jeito, né? Mas eles que estão se colocando, não sou eu. Enfim, Ana Paula tem razão nesse ponto. Aí depois a gente teve um outro momento ali que a Aline foi conversar com a Jordana. E ali ela agradeceu que a Jordana a colocou no pódio. E aí as duas começaram aquele papo místico. Aí elas disseram ali que era coisa de energia, de sincronia. Porque a Jordana, ela falou que ela joga cartas, que ela gosta de tarô. E aí ela disse ali que ela errou em não ter apostado nessa história do cancelamento retroativo. Ela tem certeza de que a internet resgatou o vídeo antigo de 2016, aonde a Ana Paula criticava a roupa dela e que isso ia desmascará-la. E eu só anotando aqui, mulher, não se dá toda essa importância não. Isso é um vídeo antigo de uma outra época que hoje não vai ressoar do mesmo jeito que nem na época ressoou. E aí ela disse, é escroto, e é bem o oposto do que ela tá fazendo com a boa moça aqui. Disse aí a Namastê. Ela se dá muita importância, né? Ela se dá uma importância que ela não tem. E aí ela disse ali que realmente, se esse vídeo tá circulando, isso destrói a Ana Paula. Grandes coisas esse vídeo, inclusive. Eu já mostrei esse vídeo aqui pra vocês, não é nada demais. Mas ela continua. Aí o Mateus foi conversar ali com o Brígido. E aí ele disse que ele tem ranço da Ana Paula. E esse ranço que tanto dele e o Brígido tem, vem de fora da casa. E aí ele fala assim, você pesquisou, você não gosta da visão de mundo dela e você julgou ela. O Mateus falou isso aí pro Brígido. E aí depois o próprio Mateus também concordou que ele não gosta das visões de mundo da Ana Paula. Que ele também discorda das visões de mundo dela. E aí o que aconteceu é que isso é verdade, tá? O Brígido, ele já chegou com essa coisa contra a Ana Paula, e ele falou isso, porque o público estava esperando isso. Não era porque o público estava esperando, foi porque ele pesquisou. Porque ele sabe que a Ana Paula é contra essa visão conservadora que ele tem. E ele tá querendo levar esse papo político porque ele sabe que a Ana Paula tem adversários políticos. Aí é muito mais fácil você jogar com essa galera. Só que assim, eu vou dar um conselho, tá? A galera que gosta de reality show normalmente não tá nem aí pra política. E a galera da política também não tá nem aí pra reality show. Então, é melhor o Brígido também repensar essa estratégia que talvez não aconteça do jeito que ele tá colocando.
Aí eles começaram a falar do Breno, e aí eles disseram ali que o Breno tem uma estratégia de se esconder atrás da Ana Paula. Aí eles começaram também a falar da Milena, disseram ali que a Milena é a pessoa mais fácil de manipular, disse ali o Matheus. E aí o Matheus jura que Ana Paula usa as conversas para fazer palanque político. Disse ele, ao invés da Ana Paula concordar comigo, ela olhava para a câmera para falar coisas políticas. Esse é outro também, tá? Esse é outro que tá indo para um caminho errado. O caminho errado dele é achar que ele tem razão, achar que ele sabe demais, achar que ele é mais inteligente. Gente, esses tipinhos sempre se lascam nesse jogo, sempre se lascam. E aí, ele disse que a Ana Paula quer montar um comitê com as minorias, que a Ana Paula quer pegar todos os pretos e todas as minorias e puxar pro lado dela. O Babu disse ali, olha, cuidado, porque a Ana Paula não veio aqui para criar pautas políticas. E aí uma coisa ali que o Babu também falou é que às vezes a Ana Paula joga umas bananas para eles escorregarem. E por isso que ela bota um terror numa galera lá fora. O que é verdade também, isso não é errado. Mas a Ana Paula, ela é inteligente e esperta. Não vem achando que ela é uma novata qualquer, que ela não é. E não vem achando que ela não tá atenta ao que tá acontecendo, porque ela tá. Então por isso que vai ser muito difícil eles tentarem extrair da Ana Paula alguma coisa que possa prejudicá-la. Isso realmente não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. Aí, só para vocês terem mais um motivo para eliminar a Namastê. Meditação. Ela ficou hoje meditando o dia todo. Ela ficou meditando o dia inteiro. E já acordou ali falando, tá? Da Ana Paula. Foi o dia inteiro. Ela jogou a toalha hoje de manhã. E aí a Sol disse que se a Namastê sair, a casa vai virar um inferno. Aí a própria Namastê já entrou naquele clima de aceitação. Ela admitiu que ela pipocou no Sincerão porque ela esperava uma dinâmica diferente. Disse a Namastê, eu achei que aquele pódio ali era só o início. Eu acabei me embananando. Sendo que o Tadeu foi claro quando ele explicou que era só aquilo mesmo. Então, ao invés dela ter usado na história do ovo, já que ela queria usar a história da roupa, por que é que ela não usou isso logo naquela hora? E aí ela disse ali que se acabou no meio dessa estratégia, mas que ela tá apostando todas as fichas dela de que esse vídeo de 10 anos atrás, aonde a Ana Paula critica a roupa dela, tá circulando pela internet e que esse vídeo já fez o serviço sujo por ela. Aí a Sol começou a dizer ali que a postura delas é diferente. Aí depois a própria Sol disse ali que a postura dela como mulher preta é diferente, que a mulher branca não se torna raivosa quando está com raiva, mas a mulher preta é vista de outra maneira. Aí, de novo, vão querer entrar na pauta política. Aí a Aline concordou, disse que a Ana Paula também interrompeu e que só a Sol levava a fama de agressiva. Só que a Ana Paula interrompeu, não, né, Ana Paula? Você também não deixou ela responder, né, Sol? Desculpa. A Sol não deixou ela responder. E as duas admitiram ali a frustração delas. Elas queriam ser amigas da Ana Paula. Só que a Ana Paula não quis ser amigas dela. A Ana Paula não quis dar amizade para elas. Por isso que elas estão com esse ressentimento todo da Ana Paula. É só por isso, gente. É só por isso. Elas levaram um não e não aceitam que levaram um não. Simples assim. Aí teve uma hora lá que era só Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula o tempo todo, uma coisa chata, Ana Paula o tempo todo, que aí a Jordana também falou ali, e aí ela deu um toque pra Sol, cuidado pra você não cair na pilha dos outros e virar a vilã do jogo. Disse aí a Jordana, tudo aqui dentro pode virar estratégia. Tente não atropelar o outro. Mas ela vai atropelar porque ela é assim mesmo. Quem viu o BBB dela sabe do que eu tô falando.
Aí a Aline lamentou que não conseguiu falar lá no Sincerão a história do vídeo. E ela falou: eu perdi a oportunidade das pessoas saberem quem ela é. Perdeu porque foi besta. Perdeu porque foi burra. Perdeu porque foi idiota. E bem feito pra você. Bem feito mesmo pra você. Aí teve uma hora lá que a Ana Paula tava ali passando, e aí o Matheus ficou abordando também ali com um sorriso no rosto, e aí a Ana Paula também não deixou barato, que ela não vai deixar barato, ela sempre foi assim. E aí, com um sorriso irônico no rosto, ela o parabenizou pelo jogo dele, dizendo ali que ele mostrou as garras muito rápido. Disse Ana Paula: em 12 horas você jogou super bem. E aí, virando a chave, né? Ela disse ali que, de uma certa forma, ele estava tentando subestimar a Milena. Só que ela não falou isso na frente dele. Ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva quando ela saiu e não deu muita bola para ele. Tanto que depois ele volta a repetir isso, que a Ana Paula manipula as pessoas. Ela vai falar isso ali pro Marcelo e vai falar isso ali pra menina lá, acho que é Gabriela o nome dela. Ela fala assim, ela fala assim: todo mundo está subestimando, todo mundo que é subestimado tem vantagem, disse a Ana Paula. E é verdade. Pra quem comenta reality show, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. E olha, eu não vou dizer pra vocês, não vou cravar aqui, mas o grupo da Ana Paula, se continuar ali nessa mira toda, nessa obsessão toda do resto da casa, o grupo da Ana Paula vai se tornar o favorito. Independente de quem vai ganhar, mas o grupo dela vai se tornando o favorito. Justamente por causa disso. Porque quem é subestimado tem vantagem. Por isso que ela também falou da Milena. Ela também acha que a Milena volta hoje. E ela tem razão sobre isso. Aí depois Samira e Ana Paula foram conversar. Aí elas começaram a falar da Dona Jura. Aí a Samira disse que estava mordida porque cuidou da Dona Jura em vários momentos e levou este voto no Sincerão. Disse aí a Samira: teve um dia que ela chegou e perguntou assim: quer uma massagem? E a pessoa me bota ali e ficou feio pra ela. Aí a Ana Paula disse ali que a Dona Jura é fraca porque ela fica em cima do muro. Disse aí a Ana Paula: quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. Ela pode ser a ponta fraca do paredão. Querendo dizer: olha, presta atenção, a Dona Jura pode ser um alvo pra gente lá na frente. Aí eles começaram a fechar a questão sobre quem são os próximos alvos deles. E aí a Ana Paula também fechou que pra ela é ali ela, a Milena e a Samira, o G3. E aí ela já deixou claro os alvos: Dona Jura, Brígido e a Yarnuou. Simples assim. Esses são os focos. E aí o Breno avisou para eles tomarem cuidado com a Sara espionando nos espelhos. É melhor tomar cuidado mesmo. A Sara, ela tem muito disso. Aí teve uma hora também que a Ana Paula tava lá fora conversando. Aí a Jordana deu um fecho nela também. Aí as duas continuaram ali nesse embate. Aí a Jordana justificou a postura dela de bom vizinho, dizendo que ela se identifica com a Aline, com a Ana Paula, mas que ela fica mais do lado ali da Aline. E aí a Ana Paula disse ali que a briga dela com a Namastê já tinha caducado. Disse ali: vocês estão repetindo uma coisa que não tem nem enredo mais. E aí a Jordana disse ali que quem bate esquece, quem apanha não. E aí as duas começaram a discutir ali. Aí a Ana Paula começou a dizer ali, né: isenção é algo perigoso. Quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. Então cuidado também na hora de ficar ali. Só que, querendo ou não, gente, a Jordana, ela não se identifica com a Ana Paula.
Ela não gosta da Ana Paula. Ela gosta da Namastê. Justamente porque a Namastê é Namastê. Essa coisa de energia, sei lá o quê, ela se identifica por causa disso. É por isso que ela tá do lado da Namastê. E por isso que ela botou a Namastê no pódio dela, por exemplo. Porque se realmente se identificasse com a Ana Paula, realmente ela teria ali ficado do lado da Ana Paula. Ela não ficou. Então a Jordana, ela também vai ter que sair de cima desse muro. Ou você tá aqui desse lado, ou você tá lá do lado dela. De cima do muro, você vai levar tiro dos dois lados. Presta atenção no que ela tá dizendo. E a Namastê continuava meditando. Mais outro motivo para vocês eliminarem a Namastê, a meditação, o tempo todo. E aí o Jonas depois foi procurar a Milena para conversar sobre a Milena ter puxado a Aline e não o Alberto ali pro não ganha. Aí a Milena disse: eu quero que o Alberto me veja voltado paredão para me ver brilhar. E ela disse: a minha rival é a Aline nesse momento, não é você, não é o Alberto. Disse ela, a Milena: eu escolhi o meu lado, eu tô no paredão com ela e ela é o momento para que eu fizesse esse apontamento. Aí depois eles começaram a falar ali do queridômetro e tal, porque afinal saiu esse queridômetro, e aí nesse queridômetro todo, ela ficou indignada de novo porque ela levou o emoji de planta, e aí ela fala: planta é o nariz de quem me deu. E aí o Babu recebeu ali o primeiro emoji negativo dele, ele recebeu cobra. Disse que finalmente ele entrou no jogo do BBB. Gostei, né? Agora eu quero ver o Babu saindo dessa coisa meio planta, porque já tava chato isso também. Aí, Maxiane e Matheus acabaram se topando. E aí o Matheus tentou limpar a barra dele com a Maxiane, disse que não era nada pessoal, só que a Maxiane não aceitou muito, disse que ficou com o coração partido e deu o coração partido para ele no queridômetro, e deu ali um toque de realidade para ele. Toma cuidado em falar essa coisa, eu não sei o seu nome. Isso soa muito arrogante e prepotente. E é mesmo, né? Esse cara, ele tá ali completamente equivocado. Completamente equivocado. E querendo jogar uma coisa que não é verdade. E cuidado com pauta racial de novo. Ele vai pra cima disso com pauta racial. Aí a Sol depois desabafou que ela não tá conseguindo segurar a onda, que ela tá com muita raiva, disse que ela não tá conseguindo se conter. Aí a Namastê começou a fazer a pregação da meditação, que a Sol e a Arnuou precisa aprender a fazer meditação, que assim é mais fácil passar pela humilhação e passar pela injustiça. E é essa planta, e é isso aí que vocês querem deixar na casa? É isso aí que vocês acham que vai entregar entretenimento? Aí elas começaram a falar do Babu de novo. Aí a Arnuô disse que ele usa a cozinha como esconderijo estratégico, que ele fica na cozinha ali todo o tempo fazendo comida para todo mundo. E no final das contas, ninguém vai votar nele. E aí a Namastê admitiu que talvez o jeito profundo dela possa ser mal interpretado. Disse a Namastê: quem não consegue entender a minha mensagem pode me achar chata. Ela jogou a toalha, tá? Hoje à tarde ela tava na academia, disse ali que se ela saísse ela não ia esquecer deles, meio que se despedindo deles e tal. Que mulher chata, chatérrima, e ela sabe que ela é chata. Ela sabe muito bem que ela é chata. Sério, gente, que mulherzinha chata. E aí lá na academia, lá foi o Matheus conversar com a Jordana, aí lá foi o Matheus ali fazer toda a analogia, disse ali que todo mundo na casa está gravitando ao entorno da Ana Paula, como se Ana Paula fosse o Sol e todas as outras pessoas fossem os planetas. Pô, vocês só falam da Ana Paula o dia todo.
Vocês querem que a gente pense o quê de vocês? E aí, ele disse que se sentiu ameaçado pela Ana Paula, o Matheus. Ele disse ali, ela veio me ameaçar, dizer que ela é perigosa. Aí a Jordana disse que ela não entrou ali para ser sombra de ninguém. Só que aí a Maxiane ficou muito furiosa com a prepotência e jogou na cara dele que ele foi prepotente com ela. Fala pra mim assim, eu nem sei o seu nome, você é muito arrogante e prepotente. E aí o Breno e o Alberto também fizeram ali. É uma analogia também, uma leitura em cima disso. Que o Matheus está surfando em um enredo que contaram pra ele e não no que ele viveu. Disse ali o Breno, o Matheus precisava de um enredo para falar ali na hora e surfou na onda dos outros. E sim, o Matheus já admitiu que ele tem ranço da Ana Paula. E já que o Bristo deixou claro que ele entrou e pesquisou sobre a Ana Paula, ele foi lá, aproveitou a chance e pá, vou usar isso contra ela. Só que eu acho, gente, que vai dar muito ruim. Eu tenho uma leve impressão de que isso vai dar ruim. Porque o público normalmente não compra essas coisas. E se o cara entra ali com um ranço injustificado, é pior pra ele. Porque ele vai colocar a casa toda contra uma única pessoa e essa pessoa acaba sendo acolhida pelo público. Mas entra ano e sai ano, todos eles continuam fazendo a mesma besteira, né? E depois é a gente aqui que tá errado, né? Como eu vi várias mensagens falando no chat ontem à noite. Mas enfim, né? Coisas que não dependem de mim. Daqui a pouco a gente vai estar aqui ao vivo para comentar mais aí do BBB, como é que estamos de enquete, mas só para deixar, antes da gente terminar esse vídeo, né, só pra gente mostrar aí como é que estamos de enquete nesse momento, como é que nós estamos aí no Votalhada, como é que nós estamos aí nessa pesquisa aqui, como é que nós estamos de números agora. Assim, gente, eu acho que nós vamos ter ali, sim, um paredão acirrado. E eu acho que a Namastê será eliminada. Eu acho que Namastê será eliminada, tá? Nós temos aqui a pesquisa, tá? Tá dando empate técnico ali com a Milena, mas as duas estão ali coladas. Virou aqui a enquete, tá? A Namastê com 42 e Milena com 45. Mas Namastê ainda na média geral está sendo eliminada. Olha aqui a diferença, Namastê com 45 contra 44 da Milena na média geral. A Milena tá na mesma faixa, a Namastê é que não tá conseguindo chegar nela. E se mostrarem o programa de hoje tudo que a Namastê falou, aí, meu filho, eu acho que não tem muita coisa aí para Namastê. No Instagram, a gente tem aqui a Milena sendo eliminada contra a 45 da Namastê. Milena 47, 45 da Namastê. No YouTube, igualmente empatado. Namastê 41, Milena 45. Mas no X, no Twitter, a Namastê sendo ali a preferência da eliminação. 64% na Namastê contra 31% da Milena. Ou seja, na média, eu acho que vai ficar mais ou menos aí. Namastê e Milena acirradíssimas, mas acho que Namastê será eliminada. Ela própria sente isso e normalmente esses sentimentos não estão errados. Mas daqui a pouco a gente volta e comenta aqui com vocês, tá? Mais sobre essas pesquisas, esses números, e aí eu acho que sim, Namastê será a primeira eliminada. Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.